Irmãos queridos, nós vamos ter, com a graça de Deus, hoje à noite, uma reunião de culto histórica e marcante na vida da nossa igreja. Ontem à noite, e entrou pela madrugada, se encerrou a reunião do nosso presbitério, o presbitério da Bahia. Terminamos a reunião pouco depois das 3 horas da manhã. Mas não foi nada de problema, é porque a demanda mesmo, as discussões das matérias, e nós não queríamos entrar no domingo, no expediente do domingo, para interromper as escolas bíblicas dominicais das igrejas. E em decisão do PSBA, nos exames dos candidatos ao Sagrado Ministério, foram aprovados o seminarista, teologando, bacharel em teologia, Jean Piana Rios, filho da nossa igreja, foi aprovado para a sua licenciatura para pregar o Evangelho. E ele vai ser licenciado hoje à noite aqui neste altar. Da mesma forma, o licenciado João Coelho, filho dessa igreja, foi aprovado para a sua ordenação ao ministério sagrado. E ele vai ser ordenado hoje à noite aqui neste altar. Ambos. Vai ser uma festa maravilhosa e histórica para a vida da nossa igreja. Os ministros são profetas de Deus, separados para essa sublime missão. E a igreja presenciar momentos como esse é histórico, significativo demais. Prepare-se para isso em oração. Vamos dedicar a Deus um culto de adoração e louvor por sua bondade no meio da nossa igreja. E também os aspirantes ao seminário, mais 2 foram aprovados para irem ao seminário. E nós estamos muito felizes. Uma safra muito boa, e de gente piedosa, de gente dedicada, que quer mesmo entregar suas vidas para servir ao Mestre. E um desses seminaristas é o seminarista Alexandre, que é filho da nossa igreja também. E é um daqueles que no seminário tem recebido grande destaque por parte dos professores, da direção do seminário. E nós dizemos isso para louvar a Deus, alegria nossa e não para a vaidade do Alexandre. Ele sabe disso, é um menino piedoso. Mas Deus tem enriquecido e abençoado a vida dele ali no JMC, o seminário em São Paulo. E ele vai trazer a mensagem para a igreja nessa manhã. É um privilégio para nós, e uma responsabilidade para ele. E cada vez que a gente vem aqui, a perna ainda treme, o frio na barriga ainda dá. Eu sei que é assim para ele também. Quem prega o Evangelho, em qualquer circunstância, nunca se vê autoconfiante. Ainda que seja amadurecido. Eu vi um pastor de cabelo branco, que para mim é uma referência, e pregando num seminário dos nossos congressos, ele pediu desculpas logo no início por estar nervoso. E aquilo marcou assim para mim, porque sempre que a gente vai pregar o Evangelho, nós não vamos falar de nós mesmos. Nós somos canais para Deus usar. É sempre muita responsabilidade. Que Deus abençoe o Alexandre nessa manhã e abençoe os nossos ouvidos para receber a palavra de Deus. Não da boca dele, mas do trono da graça. Graça e paz, irmãos. As palavras, os elogios do reverendo Tamar certamente se dão pelo carinho que ele tem por mim.
Eu gostaria de, enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo de número 128, renovar o meu agradecimento ao Conselho da Igreja Presbiteriana da Bahia para estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com os irmãos e também aproveitar o ensejo para dizer aos meus irmãos que, apesar de longe, ali cursando o 5º ano do seminário JMC lá em São Paulo, eu tenho acompanhado de bem perto a minha amada igreja, através dessa parceria bendita realizada entre o Conselho da Igreja e o presbítero Paulo Sérgio, esse ministério santo de transmissão dos cultos ao vivo, que tem abençoado, meus irmãos, muitas pessoas, muitas pessoas. Eu rogo a Deus que continue a usar esta igreja e a abençoar esse ministério. Salmo de número 128. Diz assim a palavra de Deus. Mesmo assentados, acompanhemos a leitura. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. E tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos, amados irmãos. Senhor, ó Deus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque poderíamos estar, ó Deus, em tantos lugares, mas estamos reunidos na mediação de Cristo, esperando, ó Deus, ouvir a tua voz poderosa, tua voz que cura, tua voz que salva, pela explanação, pela pregação da tua palavra. Ó Deus, nós te exaltamos. Nós queremos, Senhor, pedir humildemente que nesta hora bendita, ó Deus, o Senhor leve os nossos corações cativos, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, meditar, aprender aquilo que o Senhor nos quer ensinar hoje pela manhã. Ó Deus, faz isso, por louvor, por honra e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, recentemente, há cerca de alguns meses, teve início na Rede Globo de televisão, mais uma de suas novelas. Dessa sorte, sob o título de Viver a Vida. Eu recordo que determinada feita, eu não fui ao seminário. Não recordo a razão. Não sei se algum professor tinha ficado doente ou algo parecido. E liguei a TV para assistir um dos capítulos desta novela. E recordo que a intenção que ia no meu coração era a seguinte: infelizmente, muitos dos irmãos ainda assistem novelas. E nós precisamos também, nós aspirantes, pastores, seminaristas, ver o que tem sido passado, o que tem sido transmitido pelas novelas, para que até mesmo possamos, nas nossas escolas bíblicas dominicais e nos cultos, corrigirmos determinados procedimentos. Eu recordo que em um desses capítulos iniciais, a novela estava realmente no começo, o casal protagonista, interpretado por Thaís Araújo e por José Maia, travaram um diálogo que me chamou bastante atenção. O José Maia, toda a sua pinta de galã, virou para sua consorte e disse: que o nosso casamento dure para sempre. E a Thaís Araújo respondeu
ao José Maia, de uma forma que chamou muito a minha atenção e que retrata uma busca que acompanha a humanidade desde períodos imemoriáveis, que é a busca pela felicidade. Ela respondeu: que a nossa felicidade dure para sempre. Irmãos, muitas pessoas buscam a felicidade no dinheiro. Outras buscam a felicidade em títulos acadêmicos, em honrarias. Algumas outras buscam a felicidade em seus consortes, em seus pares. Mas qual é a fonte da verdadeira felicidade? O que significa verdadeiramente ser feliz? O que caracteriza a verdadeira boa-aventurança? Quais são os elementos que a compõem? Qual é a sua finalidade? O texto, irmãos, que ora lemos, responderá a cada uma dessas perguntas, em parte. Mas o resto da Bíblia nos ajudará a compreender isso em todas as suas nuances. Por isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a seguinte ideia hoje, para que os irmãos levassem essa ideia para casa, meditassem nela durante a semana e fossem edificados por essa ideia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos repetir? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, a literatura hebraica, a poesia hebraica, ela é caracterizada por algo que é bastante marcante. A poesia hebraica possui vários paralelismos. E em muitas vezes os salmos contêm no seu primeiro e segundo versículos, ou no primeiro, às vezes primeiro e último, a ideia central do salmo. Está aí uma dica para você. Quando você for ler um salmo, preste bem atenção nos primeiros versículos. Esse versículo irá lhe dar, muitas vezes, a ideia central daquele salmo. Pesquisando esse salmo, eu tive a oportunidade de recentemente adquirir um comentário de João Calvino. João Calvino concorda comigo e diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Fiquei muito feliz em, depois de ter estudado, perceber que eu cheguei perto de João Calvino. E lemos ali: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Exatamente no versículo 1. Acompanhe comigo o que diz a sua Bíblia. Irmãos, esse salmo ele apresenta algumas perspectivas para nós. E a primeira dessas perspectivas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos são os elementos que compõem essa bem-aventurança. Nós poderíamos simplificar para os irmãos essa frase: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda os seus caminhos. Feliz é o homem que teme a Deus e segue os seus mandamentos. Feliz é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. E nós encontramos inicialmente, aqui no nosso texto, os elementos que compõem essa felicidade. Os elementos que compõem essa bem-aventurança expressos aqui neste texto. Vejamos. O primeiro elemento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o elemento da bênção no labor diário. Veja, o versículo 2 nos diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Parte A do versículo 2. O que precisa ser entendido aqui também, irmãos, à luz de contexto, que é necessário, é que este salmo, ele era proferido ao povo de Israel quando o sacerdote, despedindo as pessoas em Jerusalém, remetia os peregrinos de volta às suas casas. Os irmãos sabem que as festividades de Israel eram realizadas em Jerusalém. Quando essas festividades acabavam, este salmo era proferido na forma de uma bênção, de uma palavra de sabedoria, para que quando os peregrinos retornassem ao seu lar, tivessem em mente de que a verdadeira felicidade não consiste em mais nada do que a temer a Deus e que andar em seus caminhos. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas
vos serão acrescentadas. Então, uma primeira bênção proposta aqui, nesse contexto da aliança de Deus com o seu povo, é uma bênção em seu labor diário. Do trabalho de tuas mãos comerás. Aqui, temos que destacar, ainda que brevemente, essa palavra trabalho. Porque o trabalho tem sido visto em nossos dias como uma coisa que é ruim, como uma coisa que é enfadonha, como uma coisa que é cansativa. Irmãos, quando Deus criou o homem, antes ainda de um homem pecar, e essa é a ideia, a nossa ideia, esse é o nosso legado, Deus pediu que o homem nomeasse os animais. Isso já se caracteriza por trabalho. Irmãos, o trabalho não é uma coisa ruim. O trabalho foi criado por Deus de uma coisa boa. Mas assim como, com muita propriedade, domingo passado, salvo engano, o seminarista Jean, agora licenciado Jean, pregou, a criação, com a queda, a criação caiu. Os seres caíram. E o trabalho também foi afetado. A terra passou a produzir espinhos. E nós realmente agora sofremos um pouco com o trabalho, com o suor. Mas o trabalho é algo bom. E no contexto da aliança de Deus, por que me refiro à aliança? Toda vez, irmãos, que nós enxergarmos essa palavra Senhor, do versículo 1 em caixa alta, nós estamos nos referindo a Iavé, ao Deus da aliança, ao Deus que entrou em aliança com o seu povo e que prometeu em Deuteronômio capítulo 28 que se o povo seguisse os seus estatutos, os seus mandamentos, fosse fiel a ele, ele abençoaria o povo, ele estaria com o povo. E a bênção aqui é prometida nesse sentido: olha, se vocês forem fiéis a mim, obedecerem a minha aliança, eu abençoarei vocês. Do trabalho das mãos de vocês irá vir o sustento. Das mãos de vocês. E não apenas isso, irmãos. O versículo continua. Nós temos aqui: do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. Há aqui também a promessa não somente do sustento, mas a promessa também de uma vida feliz. E mais, além do sustento da felicidade, ainda haverá sucesso. E tudo te irá bem. A promessa aqui, irmãos, era para que aquele homem que estava retornando das suas peregrinações a Jerusalém tivesse em mente de que se ele guardasse os caminhos do Senhor, ele seria abençoado em seu labor diário, teria sucesso e felicidade. Mas nós encontramos também aqui nesta primeira parte, dos elementos da bem-aventurança, dos homens que temem a Deus e andam em seus caminhos, um segundo aspecto, além da bênção do labor diário, que é a bênção de ter uma família estruturada, uma vida familiar abençoada. Veja o que diz o versículo 3. Tua esposa, na intimidade de sua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, ao redor da tua mesa, de tua mesa, como rebentos da oliveira. Irmãos, o que está sendo prometido aqui é uma vida próspera, abençoada diante do Senhor, para aqueles que seguem a Deus. Veja bem, eu não sei se algum dos jovens aqui, temos jovens que estudam comunicação, jornalismo. A função de uma propaganda hoje, nós todos sabemos bem. Quando ligamos a nossa TV, a função de uma propaganda é, através de elementos cotidianos, elementos simples, de fácil compreensão, levar-nos a tomarmos determinado tipo de atitude. No caso ali, comprar. Na grande maioria das vezes, consumir. Contudo, o salmista, o escritor sacro, aqui nesta passagem, ele utiliza figuras para ilustrar uma vida familiar abençoada, que falavam ao coração do povo judeu, assim como as propagandas têm a capacidade de comunicar a nós hoje. Eles usavam figuras, ilustrações cotidianas, simples, para demonstrar aquilo que ele queria falar, a ideia que ele queria transmitir. E a primeira ideia de uma vida familiar abençoada é a ideia de um relacionamento conjugal feliz. Veja, tua esposa, na
na sua tradução está interior da sua casa, nós podemos traduzir também na intimidade da tua casa. A palavra hebraica nos dá essa possibilidade. E o que está querendo ser expresso aqui, irmãos, é que não somente a esposa seria como a videira, que é um símbolo em Israel de prosperidade, de enriquecimento, de bênção, mas também que a bênção no interior do lar seria característica daquele peregrino que teme a Deus. Eu estou falando, inclusive, do relacionamento conjugal entre marido e mulher. Tua esposa na intimidade da tua casa, no interior do seu lar, será abençoada. E não somente isso. O escritor continua, não seria apenas uma vida de relacionamento conjugal feliz e fértil. Também haveria uma bênção na comunhão com os filhos. Nós lemos, teus filhos ao redor de tua mesa como rebentos da oliveira. Se os irmãos tiverem curiosidade, poderão na internet, aqueles que não viram ainda, coloca lá árvore, oliveira, para perceber, para ver como é uma oliveira, que é uma árvore tão significativa para a nação de Israel. É uma árvore pequena, que não tem beleza em si mesma, mas o fruto que ela dá, esse sim. O óleo extraído da oliva era usado em Israel para diversos fins, dentre os quais podemos citar, por exemplo, para compor o próprio óleo da unção, remetendo ao Espírito Santo, simbolizando o Espírito Santo, a bênção de Deus para consagrar ministros, reis. Neste caso aqui, os estudiosos nos remetem a uma realidade também bastante interessante, porque nesta época, irmãos, nós bem sabemos que não existia luz elétrica. O pessoal lá do meu interior, do interior de meu pai, que eu sou nascido em Salvador, lá de Wagner, Ponte Nova, uma cidade toda presbiteriana, é uma bênção, onde a missão presbiteriana do Brasil Central ocupou, uma cidade abençoada pelo Evangelho, os pioneiros estiveram lá, um colégio grande foi construído, a mesma estrutura do Mackenzie lá em São Paulo. Infelizmente nós perdemos aquilo, mas eu recordo de quando infante, quando criança, de ir para o interior e ver lá as lamparinas penduradas com óleo, produzindo a luz de noite. Aqui em Israel também era assim. De sorte que o fruto da oliva simbolizava o renovo, simbolizava a luz, simbolizava aquilo que traria energia ao lar. Seus filhos ao redor da tua mesa como o rebento da oliveira, aquele fruto bendito, que tem várias utilidades. E agora, no versículo 4, uma ênfase poética do salmista dizendo, vocês ouviram tudo que eu disse até agora? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado seja Deus. E então, irmãos, nós passamos para um segundo aspecto que precisamos analisar ao meditarmos nesse texto, que é a fonte da bem-aventurança. De onde é que procede isso? Veja o que diz o versículo 5, na parte A, apenas na parte A. O Senhor te abençoe desde Sião. O Senhor te abençoe. Irmãos, nós sabemos, conforme diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver mudança ou sombra de variação. E, às vezes, pode parecer até redundância virar para o povo de Deus e dizer, meu irmão, você deve reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Mas não é redundância, irmão. Não é. E dentre os muitos exemplos, eu escolhi um para demonstrar essa verdade aos irmãos. Eu peço a gentileza que você permaneça com o marcador da sua Bíblia neste salmo e que faça uma viagem comigo até os profetas no livro de Oséias.
Livro do profeta Oséias, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra: referindo-se a Israel como uma nação faltosa, uma nação que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Pois sua mãe, Israel, se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o pão, e minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Versículo 8, é o versículo chave. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Deus? Não, para Baal. Aqui existem duas faltas, irmãos. A primeira é não reconhecer que a bênção vem de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós procedemos assim até sem saber, sem notar. Confiamos nos nossos braços, nos nossos méritos, nas nossas forças, no nosso estudo, nos nossos títulos, nos nossos empregos, nos nossos pais, quando toda a nossa confiança deve ser posta no Senhor. No Senhor, unicamente no Senhor. Irmãos, como eu fraquejei. Passei por dificuldades financeiras em minha casa em São Paulo durante este ano. E por horas, irmãos, eu olhei para mim, olhei para minha formação acadêmica. Eu vou conseguir. Confiei no meu braço, confiei na minha mão. E quando eu fui para o pó e me humilhei, clamei ao Senhor, Deus levantou um irmão desta igreja que me abençoou. De sorte que a minha casa está mantida pela fidelidade do Senhor. Pela fidelidade de Deus. E assim, irmãos, a nação de Israel, inúmeras vezes, além de não atribuir a bênção ao próprio Deus, não reconhecer, não dar graças, como bem disse o reverendo Tamar agora pela manhã, vamos consagrar isso aqui, vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos dado isso. Pior, às vezes acha que o que tem vem de Baal, foi Baal que deu. Irmãos, o peregrino voltando para sua casa depois das festividades, deveria saber, deveria ter noção de que aquilo que ele recebe de bênção, vem única e exclusivamente de Yahvé, o Deus da aliança. O Deus da aliança. Existe também, irmãos, além dos elementos da bem-aventurança contidos no nosso texto, além da fonte que nós acabamos de ver, as finalidades pelas quais nós somos abençoados. Por que você é abençoado? Existe uma finalidade. O Senhor te abençoe desde Sião. Nós temos aí uma finalidade agora. Para quê? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Primeira parte do versículo apenas.
Então, a primeira finalidade de sermos abençoados por Deus é vermos a prosperidade da comunidade da aliança. É vermos a prosperidade do próprio povo de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, nós bem sabemos que Jerusalém simbolizava, representava, além da capital do Estado, o elemento unificador, a capital também espiritual. Lá estava o templo. Lá haviam sacrifícios. Lá eram realizadas as festividades. De sorte que o Salmo de número 122, volte apenas umas 2 páginas na sua Bíblia, relata isso com fidelidade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas. Ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de Davi, de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A ideia aqui, irmãos, é que quando a capital de Israel ia bem, a capital simbolizando todo o povo, a nação ia bem. A nação iria bem. Há uma estreita ligação no Antigo Testamento entre Jerusalém e a espiritualidade de Israel. De sorte que, quando Deus abençoava individualmente uma pessoa, olha, se você for fiel à minha aliança, peregrino, da tribo de Levi, ou de Judá, ou de qualquer outra, você vai comer pelo trabalho das tuas mãos. Você vai ser feliz, tudo te irá bem. A bênção vai provir de mim mesmo. A bênção vai provir de mim mesmo. E eu estou fazendo tudo isso com você, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, ou seja, a prosperidade do povo da aliança. De sorte, irmão, que no seu trabalho hoje, quando você é abençoado, na sua universidade, em tudo que você faz, uma das finalidades pelas quais Deus te abençoa é para que você faça o reino de Deus prosperar, para que você contribua na igreja com seus dízimos e suas ofertas, para que você com seus dons venha e sirva a igreja do Senhor. Não é assim, irmãos? Para que vejas a prosperidade da comunidade da aliança. Está claro o texto. E aqui, Deus é tão bom que nos dá uma bênção. Já vem uma bênção aí implícita nisso tudo. Veja, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. E aí vem uma bênção de longevidade. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos de seus filhos. Veja os seus netos. E aqui encontramos a segunda finalidade expressas nesse texto para Deus nos abençoar, que é a continuidade da família da aliança. Eu falo aliança por causa do nome Yahvé aqui. A continuidade da comunidade de Deus, do povo de Deus. Irmãos, o teólogo reformado Gerard van Groningen, um dos doutores, uma sumidade em Antigo Testamento. Eu fico até brincando, porque o apartamento no seminário que eu moro, lá no 9º andar, é um apartamento menor. Pela graça de Deus, eu e minha esposa, que está ali em cima, moramos no alojamento do seminário. E nesse apartamento, os apartamentos menores, eles estavam, o reverendo Cláudio sabe bem disso, estavam destinados a alguns professores. O doutor Van Groningen ele veio para São Paulo, alguns anos atrás, para implementar aqui o curso de Andrew Jumper, que é o curso de mestrado da nossa igreja. E eu moro no apartamento que o Van Groningen morava, e toda hora eu fico brincando, olha, eu vou ficar me esfregando aqui na parede, ver se eu pego um pouquinho da unção do Van Groningen.
E ele trata, o Van Groningen, eu cito o Van Groningen porque ele trata isso aqui com perfeição. Ele fala, irmãos, Satanás ergueu um reino, que na teologia nós chamamos reino parasita. E durante todo o tempo, o que Satanás desejou fazer foi acabar com a comunidade da aliança. Conversando ontem com Raquel, ela me falou sobre Esther, uma diplomata, uma mulher de Deus, que foi usada pelo Senhor para que o povo da aliança não fosse destruído. Vai ser abençoado, tendo filhos, para perpetuar a comunidade da aliança. E aqui, veja bem a sutileza. Se Satanás conseguisse acabar, claro que ele não ia conseguir, com o povo da aliança, quem não iria nascer? Da tribo de... alguém que vem, o leão de Judá, da tribo de Davi. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria acabar com o povo de Israel, para que Cristo não nascesse. Ele levantou um reino parasita, sendo que nós somos abençoados para ver a prosperidade do povo de Deus e para também darmos continuidade ao povo da aliança. Somos aliancistas, por isso que batizamos crianças, porque cremos na aliança entre Deus e o seu povo. Até aqui, irmãos, você poderia se perguntar, Alexandre, você falou algumas palavras aí que me interessaram, mas o seu sermão poderia ser pregado numa sinagoga, que estaria bom. Onde é que está Cristo aí nisso tudo? Oh, irmãos, eu me emociono, porque Cristo salta aos olhos nesse texto. Sabe como? Você pode estar se perguntando aí no seu lugar, mas irmão Alexandre, eu tenho servido a Deus com integridade, eu viso a prosperidade do povo da aliança, eu busco a Deus, eu oro, eu confesso os meus pecados, mas veja, eu não estou sendo sustentado pelos trabalhos das minhas mãos. Gente está me ajudando, tem pessoas me ajudando, porque eu estou passando necessidade. Alexandre, eu não sei o que está acontecendo, eu também não estou tendo sucesso. O irmão pregou aí que quem teme a Deus e anda nos seus caminhos tem que ter sucesso. Outra coisa, eu estou com muitos problemas na minha família, com a minha esposa. Não tem sido bem isso aí que você falou na palavra de Deus. E tem mais, meus filhos sequer sentam ao redor da mesa comigo, ou seja, não tem comunhão comigo. Como é que eu posso resolver isso? Que mensagem foi essa que você me trouxe? Oh, irmãos, convido você a ir até Deuteronômio, para já finalizarmos aqui a nossa mensagem. Vamos ler apenas alguns versículos iniciais do capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor no contexto da aliança, teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, quando a aliança foi firmada, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na tua cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. E aqui continua, irmãos. Aqui continua. Só que se nós passarmos para o versículo 15, agora nós vamos ter a realidade daqueles que não seguem a aliança de Deus, que não temem a Deus, que pecam contra o Senhor, que não guardam os mandamentos do Senhor.
Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir, aqui é a palavra-chave, não cuidando em cumprir o quê? Todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, e maldito ao saíres, e aí por aí continua. Por aí continua. E aí nós olhamos para trás, para a história do povo de Deus. Deus fez aliança com o seu povo. Com Noé. Fez aliança com Moisés, como mediadores da aliança. E sempre que Deus fez aliança, renovou a sua aliança, Ele fez por graça. Porque sempre o povo de Deus descumpriu a aliança, a sua parte do contrato. Sempre. O apóstolo Tiago nos diz que aquele que descumpre um só ponto da lei, uma só transgressão, se você pensou em alguma coisa que não deve, você descumpriu toda a lei. Agora você entende, meu irmão, por que você não consegue ter todas essas bem-aventuranças aqui propostas na sua vida? Porque, ainda que você consiga algumas, Deus lhe dá nada mais, nada menos que por graça. Porque eu e você não merecíamos coisa alguma, porque descumprimos a aliança de Deus. Somos, por natureza, filhos da ira. Não há um justo, um sequer. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, porquanto foi impossível para que nós cumpríssemos a aliança de Deus, os mandamentos de Deus fielmente, Ele mesmo traçou um plano redentivo, fez-se carne, habitou entre nós, e mediante a ação de Cristo, a obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós temos a justificação pelos nossos pecados, não pelas nossas obras, mas pelos méritos dele, pela obra dele. E aí sim, nós podemos entender e seguir aquilo que o seminarista Jean pregou aqui. A nossa esperança está posta no porvir. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus ainda nos abençoa muito. Eu creio que na vida de muitos irmãos aqui, essa palavra aqui se cumpre. De bênção. Bênção. Porque Deus é o mesmo ontem e será eternamente. Ele abençoa imerecidamente os seus servos. De sorte que não é pelo fato de passarmos por sofrimento ou de termos bonança que podemos deixar de ser felizes. Porque a verdadeira felicidade consiste em temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu sou feliz, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.